Primeiro livro de Reis, capítulo 21. Bem, eu estou há algum tempo meditando em cima do livro de Mateus, mas hoje, esse final de semana, na verdade, né? Eu andei um pouco atribulado e a semana passada foi um pouco atribulada e hoje ainda estou um pouco atribulado, que eu precisava ser consolado por Deus, né? E aí o consolo veio através de duas figuras. Veio através da figura de Acabe e veio através da figura de Manassés. Acabe, que é esposo da mulher mais ímpia registrada na Bíblia, que é Jezabel, e Manassés, que é considerado o pior rei que Israel teve. Acabe também está no páreo, porque ele também era muito ruim, mas ele era mais um pau-mandado de Jezabel, né? Então, na verdade, se pegasse essa trinca aí, né, Acabe, Jezabel e Manassés, são pessoas altamente deploráveis, humanamente falando. Só que o que eu vou mostrar para vocês aqui é que Deus ama mesmo pessoas assim. Então, esse consolo de Deus à minha alma veio para me lembrar que nós não estamos tão distantes de Deus que Ele não possa nos alcançar, ou que Ele não possa nos ouvir, ou que Ele não possa nos amar. Não tem nada que nós tenhamos feito que vai nos afastar do amor de Deus. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8, né? Que nada pode nos afastar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem perigo, nem espada, né? Ele está dizendo, olha, não importa onde você esteja, qual é o seu passado, o que você fez, Deus ama você. Normalmente as minhas pregações elas são muito incisivas, porque a igreja moderna ela precisa um pouco ouvir algumas verdades em relação ao evangelho, né? Então, às vezes vocês sentam para me ouvir e me ouvem falar muito sobre que a igreja não tem sido igreja, que os cristãos não têm sido cristãos, que evangélico não é sinônimo de cristão, que religioso não é sinônimo de fé, e muitas coisas em paralelo a isso, né? Mas, para a surpresa de alguns, o Gomes me fala isso algumas vezes, né? Caramba, é muito raro ver você falando de que Deus prospera ou Deus consola, né? Irmãos, Deus consola. Deus ele está pronto a olhar para você, ver as tuas mazelas e te perdoar naquilo que for necessário, né? E eu vejo Acabe, né? Eu não sei se vou conseguir falar de Manassés, mas Acabe com certeza eu vou conseguir aprofundar um pouco mais. A gente vai ver aqui nessa passagem, eu vou ler um pouco, tá? Eu vou me estender um pouco na leitura, para a gente meditar em cima do que está escrito aqui. A gente vai ver um pouco nessa passagem como Deus é benevolente, como Ele é misericordioso e como Ele corrobora as palavras de Cristo para Nicodemos lá em João 3. E a gente vai ler isso um pouquinho mais na frente, tá? Então está escrito aqui, no verso 1. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Rei de Samaria tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou, se for de teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu dei a herança de meus pais. Irmãos, isso aqui é interessante, porque não é o foco da mensagem, mas eu não posso deixar de falar isso, né? Acabe não está querendo roubar a vinha de Nabote. Ele queria dar para ele, por ela, né? Uma outra vinha melhor, ou o valor em dinheiro que Nabote achava que ela valia. Mas o que estava em xeque aqui não era o valor financeiro daquilo, mas para
para Acabe era a comodidade. Olha, me é cômodo porque ela é perto do meu palácio. Eu vou montar uma horta aqui. E para Nabote era a herança dos pais dele, ou seja, aquilo que a família dele construiu com o suor do seu rosto, onde eles investiram horas, investiram tempo, investiram choro, investiu a mobilização familiar e passou isso para o filho, que no caso era Nabote. São dois valores que estão em conflitos aqui. Para um é o comodismo, para outro é a herança familiar. E não, quando eu falo herança, não, como eu falei, não remetam a valor, porque ele falou assim, o valor não me interessa. Porque, na verdade, é o que Nabote está falando assim, me livre Deus de passar a herança dos meus pais, no sentido de, olha, isso daqui é o suor dos meus pais. Isso daqui é o tempo dos meus pais. Isso aqui são valores que estão por trás disso daqui. Então, a herança dos meus pais, os valores familiares, aquilo que eu herdei, eu não vou trocar por dinheiro nenhum no mundo. Então não era questão financeira. Vou passar a herança, dinheiro. Não, porque ele ia receber a compensação. Mas era o que estava por trás daquilo, qual é o significado daquilo para ele. Para Acabe era conforto. Para ele era uma herança de valores, maior do que dinheiro. A primeira coisa que fica aqui, né, em relação a Acabe, ele não aceitou isso. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Ele não reconheceu que aquilo que Nabote estava fazendo era virtuoso ou valoroso de boa medida. Tampouco Jezabel. Nós, hoje, na nossa vida cotidiana, a gente muitas vezes é materialista demais ou imediatista demais para conseguir dimensionar o valor das coisas, né? Às vezes a gente está preocupado, eu estou olhando aqui para o Arcelino, né, porque tem 2 filhos, né, estou olhando para o Ferreira ali, tem 2 filhos, né, aqueles que eu sei aqui que têm filhos, né, e os filhos que eu conheço. Eu sei que os irmãos aí têm filhos, mas eu não conheço seus filhos, né? Acho que vocês têm filhos também, eu não conheço seus filhos, né? Mas dos 2 eu conheço, né? O do Martins também não conheço, eu só ouvi a história só. Mas, para quem que eu falei isso? Para alguém, pronto, lembrei dos 2, e aqui na semana passada, eu acho, estava o Rodrigo pregando, né? O Rodrigo veio aqui nos visitar, e ele levou uma palavra, e depois a gente saiu daqui para ir almoçar, eu queria almoçar com vocês, mas ele me segurou, porque ele precisava de aconselhamento em uma certa área. No meio do aconselhamento, eu não vou falar, obviamente, qual era a questão, mas no meio do aconselhamento eu falei para a esposa dele, olha, a maior herança que você vai deixar para os seus filhos é o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é um anúncio de que nós temos Pai e que há esperança para nós. Que nosso destino manifesto não é a condenação, mas existe uma saída, existe um escape. Essas são as boas novas. É claro que, porque eu olhei para ele, né? Porque eu fiquei pensando assim, caramba, ele trabalha, não sei se todos sabem, a esposa dele também é militar, ele procura dar uma vida confortável para os filhos dele, né? Paga a escola, comida, um teto, um momento de lazer, né? E ele e a esposa dele que são bem preocupados com isso, e até já vislumbrou, poxa, eu queria ter uma maneira de ganhar mais, para poder dar uma vida mais confortável para a minha família. Irmãos, tem mérito nisso? Totalmente tem mérito nisso. A gente querer uma vida neste mundo mais confortável. Mas a primeira pergunta que eu fiz para ele, quando ele falou que queria fazer uma prova, que eu fiz para a esposa do Rodrigo, quando ela falou que queria fazer uma prova, né? Que eu fiz para o Ferreira, quando ele falou que queria ser movimentado, e que eu faço para qualquer um que me pergunta qualquer coisa. É genérico mesmo? Porque é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, que é o que Deus quer de mim. Onde Deus quer que eu vá? O que Ele quer que eu faça? Porque se nós somos filhos de Deus, lembra de Jesus caminhando com os pais dele na peregrinação para o templo, foram lá,
né, na peregrinação anual, na época da Páscoa, e depois estavam retornando para casa os pais e falaram, cadê Jesus? Né? Pô, pais desnaturados, né? Assim, caramba, saíram de Jerusalém, no meio do caminho, falaram, cara, cadê Jesus? Ah, pensei que estava com o vizinho, pensei que estava com o primo, pensei que estava com... Né? Mas, bom, a realidade daquela época era diferente da nossa, né? E esse também é mais um dos motivos porque eu tenho plena convicção de que Jesus ele tinha vários irmãos. Se eu era filho único, né? Era muito difícil, pô, esqueci o filho, né? Mas voltando ao tema aqui. E aí falam, cadê Jesus? Aí vão achar ele lá no templo, quando chegam lá e falam assim, olha, eu estava aqui, né? Não importa vocês saberem que eu estava aqui cuidando dos negócios do meu pai. Ou seja, meu pai tem um empreendimento e eu sou herdeiro desse empreendimento. Eu tenho responsabilidade para com esse empreendimento. Eu vou dar continuidade à visão, ao chamado, aos valores do meu pai. Jesus estava fazendo isso lá. Quando você prepara uma herança de valores, uma herança de caráter, uma herança de princípios para os seus filhos, ela vai além de recursos financeiros. Então, a mesma coisa que eu penso que a melhor herança que o Arcelino e o Ferreira vão deixar para os seus filhos, que eu vou deixar para os meus filhos, é o Evangelho, né? Nabote pensou em quê? Em princípios, que os pais deixaram para ele. Olha, essa vinha, ela tem um simbolismo por trás dela. Tem princípios por trás dela. Tem valores por trás dela. Ela não é só dinheiro. Ela não é só um pedaço de terra. Ela não é só aquilo que ela pode te render nesta vida, materialmente. E às vezes a gente esquece disso. E Acabe não entendeu isso. E Nabote guardou isso. E aí, continuando, né? Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra de Nabote. O Jezreelita lhe falara quando disse, não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse, que é isso? Tem assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele respondeu, porque falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou te apraz dar-te-ei outra em outro lugar. Porém, ele disse, não te darei a minha vinha. Então, Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegre-se o teu coração, e te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Aí, ele era meio frouxo, né? Então, assim, a mulher deitou lá, ficou lá na dele, desgostoso, ficou deprê, né? Porque ele não quis aceitar com alegria a resposta do cara. Né? Não, eu quero a vinha, birrento, né? Eu quero a vinha, porque é do lado da minha casa e tal. E aí, a mulher vem, olha e fala, o que você está fazendo aí? Não, porque o cara não quis me dar. Tipo assim, mãe, né? Na quarta-feira eu tenho uma reunião com os homens, né? É online, se alguém, por acaso, quiser participar dela, né? A gente está no finalzinho de uma conversa em cima de um livro chamado Geração de Homens Fracos, né? Falando sobre o caráter masculino, o verdadeiro caráter masculino, que é espelhado em Cristo, e qual o papel do homem dentro da família e dentro da igreja. A gente, com efeito, discute muitas coisas relativas a isso daqui, né? Como o homem tem que ter hombridade, como ele tem que ter atitude, como ele tem que ter princípios e valores para guiar a vida dele. Acabe não tinha muito isso. Então, ele não entendeu a mensagem de Nabote e ficou se remoendo porque ele não entendeu a mensagem do cara. Ou seja, os valores de Acabe estavam em outro lugar. Estavam na comodidade, estavam nos prazeres dessa vida, de querer ter uma horta. Era tudo para ele. E Nabote já não estava pensando nele, estava pensando na família, estava pensando na comodidade. Então, é quando a gente... Em Filipenses fala isso, né? Em Filipenses 2, falando que você já não leva mais com efeito, em nível de importância, o que é seu, mas sim o que é do outro. Em 1 Coríntios 10... Paulo fala a mesma coisa. Paulo escreveu em Filipenses e depois ele repete 1 Coríntios. Na verdade é o contrário. Ele escreveu 1 Coríntios primeiro, falou, olha, você pensa no outro, não em você. 1 Coríntios 10, se não me engano 21, eu acho. E em Filipenses 2 ele fala a mesma coisa para os filipenses. Olha, você não leva em conta o que é seu, mas sim o que é do outro. Acabe levava primeiro o que era seu. E isso levou a ele um desgosto, né? Às vezes a gente projeta coisas para a nossa vida que, como você desconsidera a vontade de Deus no processo, quando aquilo não se cumpre, você fica desgostoso. Por isso que eu falei que a primeira pergunta que você tem que fazer antes de saber se vai fazer uma prova,
se você vai se mudar de cidade, se você vai se casar com alguém, se você vai investir seu dinheiro. É o que Deus quer de você. Se você parar para ouvir Deus com certa atenção, dificilmente você vai ficar desgostoso da vida. Por quê? Porque quando você se relacionar com Deus numa conversa simples e direta, você vai entender que a tua vida não é para você. Você foi chamado para anunciar o Evangelho às outras pessoas e dizer, olha, vocês têm Pai. Vocês foram salvos. Existe esperança para vocês. Toda a tua vida se move em direção a isso. Então você não vive para si mesmo. Quando você não vive para si mesmo, tudo que você faz tem um propósito. E esse propósito, normalmente, não é você mesmo. Quando o propósito é você mesmo, não é o propósito de Deus, ele não tem obrigação nenhuma de realizar aquilo para você. A gente fala com certa frequência sobre orar em nome de Jesus, né? Ou a gente fala que Jesus, quando você ora em nome dele, né? Ele prometeu que ouviria as nossas orações, né? Irmãos, orar em nome de Cristo é ser porta-voz dele. É simplesmente isso, né? Tem aquela, acho que foi até o Oliveira comentou sobre isso algumas semanas atrás, né? Tomar a autoridade dada por Cristo, conquistada por Cristo na cruz, para orar. Isso é metade. Qual é a outra metade? Né? Orar como Jesus oraria. Então, eu tomo a autoridade, metade, mas é só a metade. Né? Eu não posso tomar a autoridade e orar para algo que não é para o cumprimento da missão e do propósito que Deus estabeleceu para nós aqui na Terra. E para nós como igreja, para nós como comunidade dentro da FAB e para nós como indivíduo. Estou botando 3 níveis aqui. A igreja de termo geral, esta igreja aqui, essa congregação local aqui. Ah, mas isso aqui não é uma congregação local. Irmãos, talvez você não tenha percebido ainda, mas é. Você está aqui com um propósito. Você vem para cá com um desígnio. Esse aqui é o campo missionário e a seara missionária que Deus deu para você, não para outros. Se você tem esse entendimento, se você se move com esse propósito, você vai começar a entender que você não vive para você mesmo, você vive para o cumprimento dessa missão e desse propósito. Então, nenhuma oração que você faça fora desse esteio é em nome de Cristo. Por quê? Porque ele nunca oraria isso. Preciso ganhar dinheiro. Para que você quer ganhar dinheiro? Deus pode te dar dinheiro? Pode. Deus pode fazer o Elon Musk, né? Você montar uma fábrica Tesla e ganhar rios e rios de dinheiro? Pode. Desde que isso tenha um propósito. Agora, se é para você, não para que eu seja rico, para que eu prospere. Deus, eu preciso de uma cura. Eu estou com um problema de enfermidade. Tenho um problema de enfermidade na minha família. Qual o propósito de Deus em te dar essa cura? Se for só para você, é cura pela cura. Eu lamento dizer que ele não tem nenhuma responsabilidade de te dar essa cura. Ou te dar essa riqueza, ou te dar isso que você está colocando diante de Deus em oração. Porque você não tem compromisso com o quê? Com os negócios do Pai. Então, voltando ao esteio da conversa sobre Acabe. Acabe, ele não assumia essas responsabilidades de alguém que tinha um compromisso com Deus. E ele era rei. Então, ele pensava só nele. Quando pensava só nele, ele se frustrava. Porque Deus não tinha compromisso em dar aquilo que não era dele. Aquilo que não era conforme a vontade de Deus, mas sim conforme a vontade dele, indivíduo. Aí ele vai se queixar com a mãe, que é Jezabel, que fazia o papel de mãe aqui. Você vai ver, ao longo da história, várias vezes ela era a mãe de Acabe, ela não era a esposa somente. E aí ela fala, não, pode deixar que eu resolvo. Está comigo, né? Aí ela assume uma responsabilidade, né? Aí vamos lá. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciões e aos nobres que havia nessa sua cidade que habitavam em Nabote. Escreveu nas cartas, dizendo, apregoai no jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de frente dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra.
Os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo havia escrito nas cartas que lhe haviam mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele e contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote foi apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e tome posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Aqui, pausa, né? Aí a Jezabel toma essa iniciativa, vai lá e arma para que Nabote seja apedrejado, né? Aqui tem uma série de coisas. Ela era maligna, os chefes do povo eram, ou seja, a gente está falando de uma geração que não tinha temor a Deus e sequer levava em consideração a vontade do Pai. Porque, por mais que ela era mentirosa e assassina, porque ela fingiu que era o rei e ela usou isso para matar Nabote. Os líderes também eram. Por quê? Porque estava claramente explícito que o cara não tinha feito nada. Falaram: levantem falsas testemunhas. Ok, fizeram, né, em obediência, né, a uma liderança ímpia. O que é ímpio, irmão? Ímpio é não ter piedade. O que é piedade? Amor às coisas de Deus, amor ao caráter de Deus. Em última instância, amor a Deus. Nós somos instados a esse tipo de comportamento cotidianamente. Nós somos chamados pelo mundo a nos posicionarmos contra Deus e a favor dos valores desse século, do príncipe desse século. A questão que a gente tem que se perguntar todo dia é: eu estou mais para Cristo, cuidando dos negócios do Pai? Eu estou mais para Nabote, honrando a herança que me foi deixada pelo meu pai? Ou eu estou mais para Acabe, para Jezabel e para os líderes, né? Eu me curvo, eu sou flexível aos valores, eu cedo espaço para isso. E pior, né, isso aqui já é uma conjectura, mas me parece meio claro aqui no texto, que no fundo, os líderes sabiam que não foi Acabe que escreveu aquilo, foi Jezabel. Por quê? Porque depois que Nabote morreu, eles mandam avisar quem? Jezabel, e não o rei. Então, isso aqui é coisa de Jezabel. Por quê? Porque já sabiam que Acabe não mandava nada. Não tinha autoridade nenhuma, não tinha sequer uma projeção de liderança. O rei de Israel era Jezabel, não era Acabe. É onde eu quero chegar. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Falar-lhes-ás, dizendo: Assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? Então Elias foi lá, né? Elias era um profeta, né? Não vou entrar aqui na vida de Elias, mas ele tinha vários embates com Jezabel, e com o próprio Acabe. E aí, quando ele chegou, Acabe, que era vitimista, né? Não vai dar tempo de a gente chegar no próximo capítulo, mas dá para ver claramente que Acabe era vitimista, no 22. Mas aqui no capítulo 22 do 1 Reis. Mas ele que já era vitimista, falou: lá vem ele, né? Lá vem o meu inimigo, já vem o profeta profetizar contra mim. É porque no 22 não vai dar tempo. Ele vai para a guerra com o rei de Judá, e o rei de Judá fala assim: tem alguém para profetizar se a gente vai ganhar ou não? Aí vem 100 profetas falando: vocês vão ganhar, pode ir. Aí o rei de Judá, desconfiado, fala assim: mas não tem nenhum profeta para dizer a verdade para a gente? Aí Acabe fala assim: não, até tem, mas eles não gostam de mim, só profetizam contra mim. Tipo assim, birra, entendeu? Vitimista. Não, ele só fala coisa contra, ninguém profetiza a favor. Mas também ele só faz coisa errada. Isso no 22, mas vamos voltar para o 21. Então ele era meio vitimista. Falou: e lá vem Elias, com certeza veio falar contra mim. Obviamente ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. Mas ele tinha a esperança de que Deus fosse passar a mão na cabeça dele. E Elias vem com a resposta, né?
Já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele. Achei-te porquanto já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe todo o sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Aqui, irmãos. Então, ele ouviu aquilo ali, ou seja, o profeta, eu falei várias vezes, o profeta não é aquele que anuncia, dá a palavra de revelação sobre o futuro. Elias fez isso, porque ele falou, olha, vai acontecer isso, isso e isso, futuro, beleza. Mas, basicamente, aqui, ele rasgou o coração de Deus diante de Acabe. Ele falou assim, ó, vou te revelar aqui o coração de Deus, como Deus sente, como Deus pensa. Isso é que o profeta faz. Eu digo que é isso porque tem várias passagens onde profecias são ditas, onde não tem previsão do futuro, onde tem o caráter de Deus sendo desvelado diante das pessoas. Elias faz isso e revela o futuro também aqui nesse caso. E aí ele teme e ele começa a se arrepender. Ele falou, caramba, fiz merda, sou um fraco, sou um frouxo, sou pau mandado, me vendi, porque é a palavra que Elias fala, você se vendeu, me vendi. E aí ele começa a jejuar e começa a buscar uma redenção em Deus. E aí vem a questão, né? Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilhou perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Ele está dizendo assim, olha, as consequências do pecado de Acabe eu não posso passar a mão e eliminar. Mas olha como é que ele jejua e se arrependeu. Cara, Deus é muito compassivo, velho. Porque a gente está falando de uma pessoa que tinha acabado de conspirar para matar outra. Que roubou a herança de outro. Ah, mas Deus foi injusto com Nabote. Bom, Nabote está onde agora? Vamos lá. Onde está Nabote agora? Eu tenho grandes evidências para dizer que Nabote está na glória. Aqui. Então, a herança de Nabote, na verdade, né, foi maior do que um mero terreno. Foram os valores, foram os princípios que ele guardou. Ele honrou sua família e honrou a Deus. A herança que estava sendo reservada para Acabe era o quê? Era a morte e condenação. E afastamento, né? Se apartar de Deus e tudo aquilo que ele simbolizava. Ele se arrepende e Deus olha para ele e fala assim, caramba, ele se arrependeu. Posso eu ignorar isso? Não vou ignorar. E aí ele fala, olha, por conta, eu não posso apagar o teu pecado, Acabe, as consequências do teu pecado, mas eu posso te perdoar, eu posso te receber, eu posso estender o braço para você. E aí a gente vai ver no 22, que não vai dar tempo, eu vou só falar, né? Que aconteceu aquilo que eu falei, ele vai à guerra, e aí ele vai junto com o rei de Judá. O rei de Judá pergunta, não tem um profeta? E aí ele fala, tem um profeta, mas esse profeta, ele só profetiza, né? Ele só profetiza aquilo que é ruim para mim. Então, acho que esse profeta não é bom, que é o Micaías, né? E aí, não, manda chamar. Aí chama o Micaías e ele profetiza contra, fala assim, olha, vocês vão morrer.
porque estão indo contra a vontade de Deus, estão fazendo o que Deus não quer. E aí, Micaías é lançado na prisão. E a gente vai ver, né, que eles vão para a guerra mesmo contra a palavra de Deus, porque Micaías rebelou a palavra de Deus. E quando chega para ir para a batalha, né, não dá tempo de ler, depois se quiserem vocês leiam aí 1 Reis 22, ele fala assim, olha, você, rei de Judá, né, Josias, vai vestido de rei, eu vou de soldado, normal, e vou me misturar no meio do povo ali, Acabe, o cara que tinha se arrependido antes. E aí acontece que o rei da Síria, tentando perseguir, matar o rei de Israel, vai atrás, né, do rei de Judá, identifica que não era o rei de Israel, ele queria matar o rei de Israel, ele queria matar Acabe. E aí, ele desiste de ir sobre o rei de Judá, e a esmo, um soldado lançou uma flecha para o alto, no meio da batalha, multidão de gente, ele lançou uma flecha para o alto, essa flecha foi em direção a Acabe, penetrou na fresta da armadura dele, olha, tem várias coisas aqui, o cara lançou a esmo, no meio de uma batalha tinha milhões de pessoas, aí a flecha foi na direção dele e foi na fresta da armadura dele, bateu na fresta da armadura dele e ele ficou ferido. Aí, se a batalha era muito grande, ele não podia se mover de lá, ele teve que ficar na batalha ao longo de toda a tarde e foi suficiente para aquilo o matar. E aí eles levam embora o corpo de Acabe e vão lavar o corpo dele no mesmo lugar, na eira, onde Nabote foi apedrejado, o sangue escorre da carruagem dele e os cães vão lá e lambem o sangue. O que é interessante aqui, irmãos? E é onde eu fecho, né? Por que eu falei de João 3, né? Porque a gente ouve aquele João 3,16, né? Se quiserem abrir aí, todo mundo sabe de cor, né? É um versículo que todo mundo sabe de cor, né? O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que diz o 17? Esse ninguém decora, né? Ele fala, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmãos, Cristo é misericordioso. Qual é a intenção de Cristo? Condenar? Não, salvar. Qual é a intenção de Deus? Resgatar você. Resgatar Acabe. E ele colocou as consequências a Acabe. Você vai ser condenado, vai acontecer isso, isso e isso. Aí Acabe se arrepende. Não, pelo amor de Deus, me perdoe. Aí Deus olha e fala assim, ok, né? Como eu posso? Não vou imputar sobre você os teus pecados. Então, tudo isso que eu prometi para você vai ficar para depois, mas as consequências no teu reinado vão permanecer. Só que, posteriormente, no 22, mostra o quê? Que Acabe volta atrás. Ou seja, ele continua pensando em si mesmo, ele continua ignorando os desígnios de Deus quando ele joga o profeta na prisão. Ele continua sendo um covarde, ele continua se preocupando consigo mesmo e não com as coisas de Deus. E aí acontece o quê? Aquilo que Deus disse que haveria de acontecer. Ele falou que não aconteceria, vírgula, se Acabe permanecesse o quê? Aos pés dele, se ele se arrependesse. Então, o consolo, irmãos, que eu falo para vocês, que Deus me consolou, é o seguinte: Deus está disposto a perdoar o teu pecado. Deus está disposto a te resgatar. Deus está disposto a ouvir as tuas mazelas. Cristo veio para nos resgatar. Não veio para nos condenar. Quantas vezes, antes? Quantas forem necessárias para que você tenha um relacionamento com Ele, para que você tenha alegria no coração de boas novas e esperança. Só que o que Ele pede de você, fica comigo. Permanece comigo. Anda comigo. Se aparta do teu pecado. Por isso que várias vezes Jesus fala, né? Olha, tua fé te salvou. Vírgula, vai, não peques mais. Vai e permaneça. Vai e abrace esses valores. Vá e cuide dos negócios do meu Pai. Vá e cuide dos meus negócios. Irmãos, se você tem andado na mazela do teu pecado, e aí eu não conheço alguns aqui mais, outros menos, eu não sei aquilo que é
o teu espinho na carne. E aí eu falo espinho na carne, aquilo que está massacrando a tua vida pela força que a carne tem nela. Não estou dizendo que o espinho na carne de Paulo era um pecado, eu estou só fazendo um paralelo, tá? Algumas pessoas dizem que era um problema de vista. Qualquer dia eu posso falar mais sobre isso. Mas eu não sei qual é a tua mazela. Se é pornografia, se é vício em jogo, se é falta de piedade no seio da família, se você é um mau filho, se você abandonou seus pais, se você não honra teu pai e sua mãe, se você é um pai relapso, se você é um mau profissional, se você é somente religioso, mas não é cristão de verdade, se você tem amor ao dinheiro, se você é ganancioso, se você tem sede de poder, se você é materialista, eu não sei. Eu sei que algumas dessas coisas que eu narrei aqui, eu sou. E outras que eu nem narrei, eu também sou. Mas eu sei que todas as vezes que eu me coloco diante de Deus e eu falo com Ele, Deus, me perdoa, porque eu errei. Ele está disposto a estender as mãos e falar, vem meu filho, eu te perdoo. 1, 2, 10, 30, 100 vezes, 1000 vezes, se for necessário. Desde que a gente continue se arrependendo. Desde que a gente continue buscando Ele. Desde que a gente continue caminhando em direção a Ele. E não vivendo uma vida dileta de pecados, sem arrependimento, com pecado cauterizado, ou seja, aonde você peca e pede perdão a Deus por legalismo. Deus perdoa, então é só pecar, me arrepender. Pecar e me arrepender. Pecar e me arrepender. Irmão, isso não é arrependimento. Não existe contrição no coração. Não existe mudança. Não existe aquela luta ferrenha no teu coração para mudar o teu caráter. 1000 vezes na luta para mudar o teu caráter é melhor do que uma vez feita com legalismo. E Deus quer o teu coração. A tua sinceridade e a tua dependência. Amém?